escrita espontânea. O que significa? Quando e onde começa? Quando e onde a gente começa a trabalhar com a escrita espontânea? Vamos fazer um paralelo com o que diz a BNCC? Falando sobre escrita espontânea e boas práticas de alfabetização. Quer saber mais? Quer saber como? Então, ó, vem comigo! A escrita espontânea permeia todo o processo de aprendizagem das crianças. Começa lá no contexto familiar, na educação infantil, percorre a educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. A escrita espontânea é essencial para que a gente oportunize, favoreça e possibilite a alfabetização. Vamos ver o que significa escrita espontânea? A definição, segundo o glossário do Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita CEALI, da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, considerando que nosso sistema de escrita é alfabético, a escrita espontânea pode ser compreendida como toda a produção gráfica da criança, que se encontra em processo de compreensão do princípio alfabético, mesmo quando ainda não domina este princípio. O espontâneo designa essa possibilidade de escrever mais livremente, sem restrições e preocupações em errar, seja na escola ou em situações cotidianas. Nas pesquisas que tomam o desenvolvimento da aquisição da língua escrita pela criança como objeto de investigação, ela é considerada uma importante atividade por desencadear e revelar processos de reflexão do aprendiz. Uma vez que para escrever, é necessário que pense nas características gráficas e produza indagações sobre como grafemas, letras, representam os fonemas, sons, da palavra a ser escrita. Então, a criança escreve livremente, sem medo de errar. Coloca ali as suas hipóteses, o que ela pensa sobre tudo isso, ok? Mas a escrita espontânea, ela não é tão simples quanto parece. Parece um termo muito fácil, né? Nossa, um vídeo sobre escrita espontânea? Necessário, gente. Porque a escrita espontânea é como as brincadeiras, os jogos. Parece muito simples, mas tem uma intencionalidade, uma profundidade enorme dentro daquele ato. De um simples brincar, a gente tem uma riqueza ali de informações e a nossa intencionalidade, o suporte que eu vou oferecer, a quantidade, a minha observação e o meu registro, a minha análise e reflexão sobre aquilo que eu observei, para que eu oportunize avanços, ok? Então é necessário que a gente converse com os pais sobre essa questão da escrita espontânea. Na educação infantil, a BNCC traz forte a questão da escrita espontânea. Eu vou convidar você para a gente vir aqui, olha, no site da BNCC. Bora abrir comigo? Eu coloco no Google, pego o site oficial do MEC, entro lá na base para navegação. Nós conseguimos observar a questão da escrita nos campos de experiências mais fortemente. Todos os campos, eles corroboram para que isso aconteça, né? Para um amadurecimento cognitivo aí. Mas a gente consegue observar forte no traços, sons, cores e formas. Mas eu vou chamar aqui para que você venha comigo no escuta, fala, pensamento e imaginação. Só no nome desse campo de experiências, nós observamos o que é que a criança precisa para que ela se alfabetize. Escutar, falar, pensar e imaginar. Olha lá, na última linha aqui, no último objetivo, lá nos bebês. Conhecer e manipular diferentes instrumentos e suportes de escrita. Então, antes que ele escreva de fato, primeiro ele precisa conhecer. E o que eu vou oportunizar para o bebê? Suportes que garantam o conforto nessa manipulação, nesse meu traçado, nesse meu brincar aí de desenhar, né? Então, primeiro, ele precisa conhecer e manipular. Giz, a gente tem aqui no canal, olha lá, ó, giz de lousa caseiro, giz de cera reciclado,
muitas atividades com tintas, tinta caseira, tinta comestível, tintas naturais, tem tudo isso aqui no canal, gente. Para os bebês, fundamental. Então, quando eles têm essa experiência, por isso que eles precisam vivenciar tudo isso, né? Lá no meu Instagram, vou convidar você, é claro, para ir lá no meu Instagram. Nós fizemos um cantinho do Risque e Rabisque com o Francisco para que ele explorasse. E aí ele explora, depois ele já faz uma contagem dos instrumentos que ele tem ali. É muito bacana a gente observar como a criança reage, né? Então, por isso que eu coloco alguns vídeos do Francisco fazendo algumas atividades, algumas brincadeiras, algumas explorações lá no meu Instagram. Isso para os bebês. Para as crianças bem pequenas, manusear diferentes instrumentos e suportes de escritas para desenhar, traçar letras e outros sinais gráficos. Então, antes de escrever, precisa primeiro conhecer e manipular. Depois ele vem para o manusear diferentes instrumentos e suportes para desenhar. Então, olha forte o desenho aqui, né? Desenhar, traçar letras, entre outros sinais gráficos. Quando que entra a escrita espontânea de fato aqui na BNCC? Para as crianças de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Já entra aqui, se a gente vai vendo, né, nos objetivos aí, elas precisam escolher e folhear livros, recontar histórias ouvidas, planejar coletivamente roteiros, recontar histórias ouvidas, produzir suas próprias histórias, levantar hipóteses sobre gêneros textuais, selecionar livros e textos. E aí também, né, entre todos esses objetivos, ela vai aí, olha, levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e textos por meio da escrita espontânea. Por isso que a gente tem que raspar a tinta com a qual pintaram os nossos sentidos, dessa questão de atividades de memorização, mecanização, decoração, né? Essas atividades de repetição. É isso que a BNCC traz? Ela fala aqui para a gente trabalhar com o pontilhado das letras? Não consegui encontrar. É essa reflexão que nós precisamos fazer para que a gente consiga proporcionar boas práticas que fortaleça e colabore com a alfabetização, um tema de extrema importância, de muita preocupação nas escolas do país inteiro, nas famílias, que as crianças se alfabetizem, porque nós sabemos que aqui no Brasil o nosso índice de analfabetismo é muito alto. Se com as práticas de antigamente nós temos um índice tão alto de analfabetismo, nós vamos continuar com essas práticas? Ou é obrigatório a gente ter esse olhar para a BNCC? Então eu peço para que você compartilhe esse vídeo com os pais, professores, amigos, com todos aqueles que trabalham com o processo de desenvolvimento humano, com a primeira infância, onde é fundamental que a gente ofereça suportes necessários para que essa alfabetização aconteça da melhor forma possível. Muito obrigada a você que ficou até o final aqui comigo. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Um beijo e tchau!